Eu levei muito tempo da minha vida para falar sobre esse assunto porque eu queria que essa fosse uma pauta das mais completas. Eu queria reunir argumentos irrefutáveis. Eu queria deixar esse assunto definido e encerrado, não deixar pedra sobre pedra e falar tudo o que eu penso de uma vez por todas sobre essa prática nefasta que alguns fabricantes de smartphones realizam até hoje em entregar 4 GB de RAM nos smartphones. Principalmente nos smartphones Android, mas até a Apple pisa na bola entregando em alguns modelos do passado os tais 4 GB de RAM. Nesse vídeo eu vou apresentar todos os meus principais argumentos e pontos para não desejar um smartphone com 4 GB de RAM, nem mesmo para o meu pior inimigo. Isso mesmo, você mesmo, que acabou infelizmente saindo do Instituto Estadual de Educação em Florianópolis, você que invadiu a minha privacidade e foi processado por conta disso. E promoveu uma expulsão de um grupo por conta dessa prática. É legal, mas eu não estou nesse vídeo para falar sobre isso. Os meus advogados estão me instruindo a não falar sobre o tema. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você. E pode ser relevante para outras pessoas. Compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem tecnologia e clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. Aliás, você me ajuda muito se você compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você encontrar, principalmente com os seus inimigos, aquelas pessoas que você não gosta, que você não vai com a cara e que você é indiferente. Não vai com a cara é bom, né? Não vai com a cara, que você é indiferente e que nem para esses você deseja 4 GB de RAM no smartphone. A partir de agora, os meus pontos para não desejar essa desgraça para ninguém. Primeiro motivo que justifica a não existência dos smartphones com 4 GB de RAM e que eu peço pela extinção desse tipo de dispositivo é o desempenho lento. Eu não sei se você começou a utilizar smartphone já com a sorte de contar com um dispositivo com 8 GB de RAM, mas você já testou um smartphone com apenas 4 GB de RAM? Eu sou do tempo, e olha como eu tô velho, olha como eu estou usando linguagem de pessoa antiga. E nada contra os velhos, porque eu sou uma pessoa mais antiga assim. Mas eu sou de um tempo que, quando eu recebi pela primeira vez 4 GB de RAM no smartphone, eu comemorava, porque finalmente eu tinha memória para executar uma grande quantidade de aplicativos, jogos um pouco mais pesados, aqueles apps que exigem mais do processador e da memória. Eu podia executar vários aplicativos ao mesmo tempo, mas agora 4 GB de RAM não servem para nada. O desempenho é empobrecido, a capacidade de executar vários apps e os apps em segundo plano é limitada e você tem que lidar com travamentos, com uma execução mais lenta, com as restrições do sistema operacional. Então, não vale a pena investir no smartphone hoje com 4 GB de RAM por conta do desempenho. E eu peço para que os fabricantes parem de entregar no mercado smartphones com essa capacidade de memória, porque, sincero e honestamente, smartphone é um negócio caro no Brasil. Eu acho que o usuário tem o direito de ter uma experiência de uso minimamente decente. E se vai pagar R$1.000, R$1.200 por um smartphone, um telefone de entrada custa um salário mínimo no Brasil, isso não é barato. Então, se o usuário que não tem tanta grana assim vai ter que pagar esse valor por um dispositivo, que ele pelo menos tenha uma quantidade de memória que permita ter uma experiência de uso minimamente respeitosa. É um absurdo que alguns fabricantes fazem em entregar telefones que são menos caros, mas com pouca quantidade de memória, e ainda tem a coragem de dizer que é a melhor relação custo-benefício que você pode obter com o dispositivo. Chega a ser uma vergonha ver smartphone com 4 GB de RAM e com vários recursos limitados por conta da memória e também por conta de outros aspectos técnicos que não entram em pauta nesse vídeo, mas em outros que eu publiquei recentemente neste canal. Segundo motivo para a gente defenestrar os smartphones com 4 GB de RAM é o chamado faça cada vez menos. E eu vou explicar este ponto. A principal vantagem de você ter mais memória RAM está no fato de você poder abrir mais aplicativos ao mesmo tempo. Não é necessariamente na velocidade do dispositivo, mas ele vai ficar mais lento em função da menor quantidade de RAM disponível, porque aí você não tem essa flexibilidade de memória para poder executar apps e o sistema operacional de uma forma mais fluida,
mas também a possibilidade de você ter essa fluidez porque você pode fazer mais no dispositivo. E não necessariamente que você vai rodar um jogo, rodar o Twitter, rodar o YouTube, o Facebook, o Instagram e tudo ao mesmo tempo agora, mas sim para ter o sistema operacional com a folga para poder executar esses vários aplicativos e, por tabela, você poder ser mais produtivo e ter a tal da melhor fluidez que eu citei no item anterior. Porque, como eu disse antes, menos memória você tem um smartphone cada vez mais lento. E não vinha me dizer você, defensor de determinadas marcas, defensor da Motorola, por exemplo, dos smartphones da Motorola, que, mas você pode habilitar RAM Boost, você pode habilitar RAM virtual. Tudo isso é placebo. Porque memória virtual, essa memória RAM adicional, e eu sei que eu estou errando quando eu digo memória RAM, porque é só RAM, Random Access Memory, para quem não sabe o inglês desnecessário, essa memória adicional que os recursos virtuais que alguns fabricantes colocam nos dispositivos, elas são utilizadas a partir da memória de armazenamento do próprio smartphone. E se aí esse smartphone já trabalha com um padrão de armazenamento mais lento, com um UFS mais baixo, o que determina uma menor performance para os aplicativos, que dirá para o uso dessa memória virtual. É um placebo, não entrega uma fluidez prática e efetiva, tal e como 8 GB de RAM nativamente entregam. Então, não é a melhor solução, não é a melhor desculpa, e tem muito fabricante enganando o usuário por aí com essa ideia da RAM Boost. Então, compre um smartphone com 8 GB de RAM, ou que seja com 6 GB de RAM, porque temos alguns modelos pontuais, não é mesmo, Samsung? Temos alguns modelos disponíveis no mercado com pelo menos 6 GB de RAM. Não invista o seu dinheiro num smartphone com 4 GB de RAM se você quer ter um desempenho decente e se você quer poder fazer um pouco mais no smartphone utilizando a RAM de uma forma adequada. Utilizando a RAM é ótimo. Vai aparecer uma foto de uma RAM em algum momento nesse vídeo, mas utilizando essa memória aleatória de uma forma consciente, racional e adequada em função da quantidade e da maior capacidade de execução de aplicativos ao mesmo tempo e não ficando com as restrições que o 4 GB de RAM sempre ofereceram para os dispositivos, principalmente para os smartphones Android. Terceiro motivo para você não investir em um smartphone com 4 GB de RAM e também um motivo para defender a morte desse tipo de dispositivo no mercado é que não dá para jogar com ele. Se você pensa em rodar jogos mais exigentes nos aspectos gráficos, ou se você pensa em rodar jogos que naturalmente consomem mais memória por conta do grande volume de informações, esquece os 4 GB de RAM, não vai funcionar, não vai rodar, é praticamente impossível você rodar um jogo mais exigente com apenas 4 GB de RAM. Aqueles jogos mais casuais, mais básicos, e eu não sei mais o que as pessoas estão jogando como casual, até que conseguem rodar com uma certa tranquilidade. Mas os games mais exigentes, que os gamers mais exigentes demandam para rodar nos seus smartphones, não tem como, é algo impossível. E eu acredito que a essa altura do campeonato, aqueles usuários mais gamers vão realmente investir em um smartphone com 8 GB de RAM, porque é a melhor relação custo-benefício. É o mínimo que se pede para um dispositivo que vai ter essa demanda um pouco mais exigente. E eu espero que esse vídeo também sirva para conscientizar os usuários sobre a necessidade de adquirir um smartphone com mais memória quando você vai ter uma demanda mais exigente, como é o caso dos jogos. Então, por favor, pelo amor de qualquer coisa, não investe em 4 GB de RAM se você pensa em rodar jogos no smartphone, porque essa quantidade de memória não serve para absolutamente nada para aquilo que você procura. O quarto item dessa lista é que a vida útil de um smartphone com 4 GB de RAM é reduzida. Por mais que os fabricantes afirmem que vão garantir 4 ou 5 anos de atualizações do Android, ou 5 anos de atualizações de segurança para correções de erros e brechas de vulnerabilidade, a verdade é que o Android avança mais rápido do que essa tecnologia que está embarcada no dispositivo. E isso pode fazer com que esse smartphone, que em 2024 teve a promessa de 4 atualizações garantidas, possa receber 3, ou que mesmo receba as 4, mas acabe ficando parado no tempo ou perdendo alguns recursos considerados importantes ou relevantes. E com isso, meu amigo, você acaba tendo a vida útil do dispositivo reduzida. Não são poucos os casos de smartphones com pouca memória que acabam recebendo menos atualizações, e isso quando recebem, porque alguns fabricantes, não é mesmo, Motorola,
acabam promovendo a obsolescência programada nos dispositivos que contam com pouca memória, porque alegam depois que não, precisamos evoluir o Android, precisamos evoluir os dispositivos, precisamos avançar com a tecnologia. Então, se você quer avançar com o seu smartphone de forma sustentável e quer garantir que ele vai ser atualizado de forma devida e principalmente que o seu dinheiro investido naquele dispositivo vai ser respeitado pelo fabricante, compre um smartphone com 8 GB de RAM ou venha chorar depois porque ficou com esse telefone desatualizado com apenas 4 GB de RAM nas mãos e porque decidiu não me ouvir e eu estou entregando esse conteúdo de graça para você, com exceção da publicidade que você está assistindo de tempos em tempos. E o quinto e mais importante motivo para pedir a morte dos smartphones com 4 GB de RAM é aquele que eu já mencionei em vários momentos desse vídeo, porque ter um smartphone com 8 GB de RAM é melhor. Tudo bem, eu sei que você está com grana curta, que não dá para você gastar mais de R$2.000 em um smartphone com essa quantidade de memória, então procure um dispositivo que tenha pelo menos 6 GB de RAM nativos. Eu sei que são poucas alternativas, são poucas opções, eu reconheço. Eu não vou citar marcas neste caso porque as marcas não estão me pagando para isso. Aliás, nenhuma marca que eu mencionei nesse vídeo me patrocinou para estar aqui e eu também espero que nenhuma marca que eu critiquei me processe porque eu estou mandando a real para minha audiência. Mas fato é que em pleno 2024 ou 2025, ou quando você estiver assistindo esse vídeo no futuro, a partir deste momento para frente, ter um smartphone com 4 GB de RAM chega a ser um contrassenso. Chega a ser marcha ré na vida, chega a ser moonwalker, em termos metafóricos, para representar o que você está fazendo com a tecnologia e com o dinheiro que você está investindo em tecnologia. Por mais que você diga, mas o modelo com 4 GB de RAM é muito mais barato e faz a mesma coisa que o modelo com 8 GB. Mais ou menos. Não faz da mesma forma e em alguns modelos realmente não executam os mesmos aplicativos, não executam os mesmos programas, não tem o mesmo desempenho nas redes sociais. Já tentou usar o Instagram com 4 GB de RAM no smartphone, meu amigo? Não dá. É realmente muito complicado. Sem falar nos outros componentes técnicos do dispositivo, nas outras especificações de hardware, que acabam contribuindo ou prejudicando para esse desempenho. Mas esse lance dos 4 GB de RAM, meu amigo, isso faz uma diferença danada no seu smartphone. E eu espero que você tenha a consciência, a sapiência, a responsabilidade e o QI acima de 90 para não investir mais o seu dinheiro em um telefone com apenas 4 GB de RAM. A tecnologia evoluiu bastante, a internet evoluiu mais ainda, os aplicativos estão mais pesados, o Android está cada vez mais exigente. Não vale a pena você investir o seu dinheiro em tão pouca memória, em tão poucos recursos técnicos, para depois ficar sofrendo com um desempenho prejudicado. E é isso. Para mais, targethd.net, ou vocês podem me seguir nas redes sociais, no @Eduardo Moreira, que eu estou em todas as plataformas. Siga o blog nas redes sociais também para ficar por dentro dos novos artigos que publicamos todos os dias. Eu sou Eduardo Moreira, deixo para você um grande abraço e até a próxima.